Hello, estamos cá em direto depois da Páscoa. Boa tarde, experts do ramo imobiliário. Hoje vamos ter um grande live, vamos ter um grande convidado, o João Castelão. É uma referência do mercado nacional e ele já cá entrou. Já vamos já fazer aqui o convite. Oh, já entrou, sabe, o Mike. Vamos aguardar aqui um pouco. Grande João, Então, tudo bem? tudo a andar. Tudo, tudo. Olha, Então, obrigado por teres aceito o convite. Isso é nada, que, é que agradeço. embora seja tempo de quarentena e pandemia, nós estamos sempre com a agenda cheia e É, obrigado por criares uma hora do teu dia para falarmos aqui um pouco. é que Né? agradeço. Pá, agora, se vai ser bom live ou não, pá, já não sei. Claro que vai, claro que vai, então não vai ser, então não vai ser. É assim, tens mais do que experiência e resultados para ser um excelente live, por isso eu Claro, acredito claro. que vai ser um grande live. Acredito que Espero sim, bem que sim, acredito que sim. espero bem que sim. Olha, e costumo, antes de começarmos a sequer para entrar mesmo no assunto e falar um pouco sobre marketing, sobre rotinas. Acho que é importante, a maioria das pessoas já estão a te conhecer, só que acho que é importante para as pessoas que não te conhecerem, quem é o João Castelão? Quanto tempo é que estás no ramo? Porquê é que entraste no ramo? Uh, Opa, já faz um tempinho. No ramo imobiliário, propriamente dito, desde 2011, ok? Eu comecei na Decisão em Soluções, eu tirei o curso, para vos explicar um bocadinho, eu nasci em Alverca, entretanto os meus pais separaram-se, tinha 10 anos, depois fui morar para o Barreiro aos 12, estive lá a fazer o resto da minha formação de escola, e entretanto depois acabei por ir para Tomar para tirar o meu curso de Administração Pública e foi lá que eu conheci o projeto quando terminei o curso, e não, pá, não pensei duas vezes porque baseava-se muito em ajudar pessoas a obterem melhores condições de financiamento, etc. E aquilo parecia bastante ambicioso. E depois ainda tinha a vantagem de poder ganhar dinheiro com isso, ok? exatamente. E pronto, e isso foi o que me fez abraçar o projeto na altura, isto em 2009, portanto já faz agora, vai fazer este ano 11 anos, já sou um dinossauro aqui na área. Depois em 2012 a empresa também entrou para a parte da imobiliária Exato. e foi a partir daí, e isto para te explicar, em 2012 depois eu também volto outra vez para a minha terra natal, para a Alverca, e por coincidência há uma agência que abre na rua onde eu fui criado, né? Onde eu Ok, nasci. E excelente. então, na altura andava a pensar se abrir escritório, se não abria, e quando vi que ia abrir uma agência ali, não pensei duas vezes e fui falar com eles e troquei de agência na altura. E assim Excelente. foi, pá. Depois, a partir daí, o caminho foi-se fazendo e ainda vai continuar a fazer-se, se Deus Excelente, quiser. excelente. Em 2019, salvo erro, posso estar enganado, ficaste no segundo lugar, salvo erro, não foi? Da Tesouraria Este ano, Soluções. sim, este ano sim. Sim, ok. E, Infelizmente, pá, foi assim uma facada. Estava quase, pá, estava bem lançado. ok, Mas pronto, excelente. mas também foi um bom trabalho de uma colega minha, e então mereceu. E em 2018 tinhas ficado também no top. Sim, no primeiro lugar, sim. 2018 foi em primeiro lugar. Então Sim. diz uma coisa, como é que conseguiste, embora sejas um dinossauro, entre aspas, para chegar em número um, não é de um dia para o outro. Então deve ter Não, sido logo não. desde o início que criaste aí rotinas e começaste a fazer diferente do que os outros, certo? Pá, é um bocado do que eu tenho sempre falado, que é isto não é de um dia para o outro e, portanto, é sempre com o pensamento a longo prazo. Exato. Eu acho a parte mais importante é tudo o que nós fazemos hoje ser com o objetivo a longo prazo e, portanto, que nos vai melhorar em alguma coisa que faça com que no futuro isso se repercute em resultados. Pode ser resultados imediatos e é o ótimo, como é óbvio, mas se nós pensarmos assim, o cliente vai sentir isso, e eu julgo que não é benéfico para ninguém. Pois é. Porquê? Porque nós vamos estar a pensar em resultados imediatos, né? Se for para o mediador, estamos a falar de comissões na hora e, portanto, só estamos a pensar naquela comissão, não estamos a pensar na relação que estamos a criar e naquilo que a pessoa vai pensar de nós e que faça com que ela passe a palavra para nós termos mais clientes. Portanto, eu nunca pensava nas comissões. Para terem uma noção, eu nunca tive um vencimento. Portanto, eu nunca trabalhei por conta de outra, a não ser nas férias, quando era miúdo, para pagar as férias, e então trabalhava sempre um mesito antes de ir de férias, mas de resto nunca tive um trabalho, portanto, num emprego.
E sempre me vi nesta situação. E, portanto, eu tive sempre a sensação de que tinha que trabalhar em função daquilo que eu queria atingir. Portanto, desde o momento zero que me meti na área, pá, e tive a sorte também de estar numa agência em Torres Novas na altura. E desculpa, espera aí, que hora que é isto aqui com o. Espera aí. Também já não aconteceu, é normal. Estava a dizer, na altura estava em Torres Novas e era uma agência que, apesar de ser numa zona menos conhecida, com menos pessoas, era uma agência que estava sempre nos tops e que trabalhava bastante bem, já tinha uma dinâmica muito boa e foi daí que eu sempre ambicionei também ter o mesmo tipo de resultados e percebia como é que aquilo se fazia, ou seja, porque eu estava lá todos os dias e via que havia muito trabalho das pessoas que lá estavam, mesmo muito trabalho, horas e horas infindáveis, portanto, e isso, logo aí nós vemos que o sucesso não vem sem trabalho e isso é mais que certo. E sendo miúdo, começas a levar com estas métricas e começas a perceber que, efetivamente, se queres fazer alguma coisa, tem que ser com essa base de trabalho, muito trabalho. E depois, quando vim para a Alverca, foi já o culminar de algum trabalho que eu já estava a fazer antes. E assim foi. Depois as coisas começaram a correr, mas para ter uma noção, eu só vendi a minha primeira casa ao fim do primeiro ano. Portanto, tive um ano sempre a levar por tabela, mas sempre com a ideia de que aquilo que eu estou a fazer hoje é para ter resultados futuros. Portanto, eu não estou a pensar só na venda hoje, estou a pensar sim em fazer o melhor trabalho possível. E eu lembro-me, para teres uma noção, eu comecei quando a empresa começou com a imobiliária e começou com as casas da banca. E o que é que acontece com as casas da banca? Para mim era tudo novo, não é? Só que não me apercebia que as casas da banca não tinham uma representação, ou seja, quando nos entregavam uma listagem, eu pensava que aquilo era meu e não era meu, como é óbvio, era de mais 200 mil imobiliárias. E, portanto, o que é que fazia? Fazia com que depois eu, quando ia para as casas ou estavam todas sujas, ou estavam todas partidas, etc. E eu tinha um chamado kit de visita, que era, levava uma vassoura, levava uma pá e limpava a casa toda antes da visita. Isto porquê? Porque eu queria que o cliente que lá fosse tivesse a melhor experiência possível e, portanto, eu sabia que estava a fazer um trabalho para o consultor a seguir que viesse fazer uma visita com o cliente, ele estava a tratar. Mas era a minha imagem que eu queria ter e era a imagem que eu queria que a pessoa ficasse de mim. E esse trabalho sendo feito, notava-se logo a diferença também em termos de propostas. Depois o problema das propostas das casas de banca, como toda a gente sabe, é que hoje enviamos uma, já lá estão mais 3 ou 4. E, portanto, isso acontecia muito e mandava muito abaixo, porque nós estamos à espera de resultados, como é óbvio. Mas que mantive o foco, foi manter o foco, perceber, ok, este não é o caminho que eu quero levar, eu quero efetivamente representar pessoas e da melhor forma. E daí também depois a noção de não trabalhar de outra maneira se não ser em exclusividade. Isso é um dos fatores que faz com que nós possamos ter algum tipo de resultados, ok? Não quer dizer que sejam os melhores resultados do mundo, mas o que é facto é que acontece o resultado em si. Ou seja, se nós angariarmos em exclusiva, a probabilidade de nos dedicarmos mais é muito maior. Isto depois também depende isso desde o início, porque na DS podem fazer aberto e exclusivo, não é? Podem. Mas não faz sempre desde o início fazer só exclusivo. Sim. Por causa disso mesmo, porque a experiência que eu tinha tido antes era de um cliente, entre aspas, que não tinha representação e que não respondia a ninguém, quer dizer, e eu não respondia a ninguém, portanto, eu começava a pensar, então, mas para quem é que eu estou a trabalhar? E o que é facto é que depois acabamos a trabalhar para o comprador. E não tem mal nenhum, eu adoro trabalhar com compradores, mas se eu estou a trabalhar para o comprador, eu também quero representá-lo a ele. E, portanto, foi daí depois que as coisas começaram a surgir, porque, efetivamente, eu comecei a representar compradores no início. E é um conselho que eu dou sempre a quem me pergunta, é começar por representar compradores sem pensar sequer em angariações, porque efetivamente não tem noção do mercado e de como é que se pode fazer uma venda, porque depois também... Isto depois vai muito em contra isso, ou seja, que eu tento mostrar ao meu mercado, ao meu cliente, que consigo fazer diferente e consigo acelerar a venda e, portanto, é nesse sentido que tem sido a minha imagem de marca, é sempre nesse sentido. Exatamente. Queria tocar aí em 2 pontos que tu falaste. Tu falaste muito em falar
em fazer a médio prazo e fazer diferente. Quem não sabe, tu lançaste entre aspas, uma sequência de vídeos que é o Open House, que é, acho que ninguém está a fazer a nível nacional. Estou a dizer, eu, na minha ótica, acho que tu não fizeste isso para vender aquela casa. Tu fizeste aqui, se calhar, para ganhar seguidores, para ganhar audiência, e se venderes a casa, porra, mas fui sempre para pensar a médio prazo. Não foi, se calhar, não, vou vender esta casa hoje. Foi a médio prazo. Sim, sim. E também eu toco o segundo ponto, que é o fazer diferente. Então, o que eu estou a querer dizer é, achas que o mercado no ramo imobiliário, mesmo a nível nacional, tem de melhorar muito? Digamos mesmo assim, tem de melhorar Tem, só novas tem vendas, só novas... e é um facto. Eu acredito mesmo que tive alguma ação desde o início, ou seja, estas coisas que agora eu tenho feito, não são essas que eu vejo como alguma ação na profissionalização, ou seja, porque em termos de imagem, no início não se fazia mesmo nada, portanto aí é que não se fazia mesmo nada. E eu tenho a perfeita noção de que eu tanto levava uma equipa de fotografia a uma casa de 50 mil euros ou de 30 mil euros, como levava a uma de 200 ou 300 ou 400 mil euros. Portanto, e o que é facto é que não se fazia sequer em nenhuma das pontas, a não ser nos imóveis de luxo, a partir de certos valores é que às vezes já se via, porque mesmo assim também não se fazia grande coisa. E isso notou-se a diferença em pouco tempo, em muito pouco tempo começou-se a notar alguma diferença em termos de imagem dos próprios imóveis e depois dos próprios consultores. Também começou-se a notar, como é óbvio, porque depois houve uma necessidade de recorrer à qualidade de imagem, tanto da própria marca do consultor como do imóvel. Mas é óbvio, quer dizer, não é assim tão óbvio, mas o Open House Show foi criado para dar mais exposição ainda à minha marca. Não só aos imóveis, como eu costumo dizer, eu tento me expor o máximo possível para que os imóveis sejam expostos por arrasto. Okay? Não ao contrário, porque se eu vou expor um imóvel, eu vou ter só um público específico para aquele imóvel e não na totalidade. E, portanto, tem sido sempre nessa ótica. As criações dos conteúdos é para juntar mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas ao meu rol de contactos para que os imóveis depois se expõem por eles próprios. Não? E conseguiste notar a depois de começar a fazer isso, mais proprietários já te contactarem para pôr as casas contigo, porque tu fazes diferente do que os outros? Sim. O que eu notei foi uma mistura de coisas, ou seja, porque também notei que os clientes, quando iam à casa, já conheciam a casa. Okay, que isso também é importante, portanto é como hoje termos a parte do Virtual Tour, o cliente hoje já pode estar dentro da casa sem lá estar e depois quando lá for vai quase confirmar. Eu tive vendas feitas assim, portanto, e agora neste momento não estamos a gravar, mas era sempre nessa ótica. Exatamente. Portanto, essa parte começou-se também a notar. E efetivamente que o vendedor, ao ver este tipo de trabalho, também pretende muitas das vezes algum trabalho diferente ou um dinamismo diferente. O que eu noto é isto, é que há uma necessidade de dinâmica no mercado e poucas pessoas, poucos consultores o tentam criar, ok? Há sempre uma tentativa de gastar o mínimo possível. E isso não acho que seja o correto, porque nós podemos ganhar 5, 10, 15, 20, 30, 100, 200, 500, não há limite, ok? E é isto que eu gosto muito nesta atividade, é que não há limite para aquilo que nós possamos ganhar, mas também não há limite para aquilo que nós temos que gastar com a promoção dos imóveis, não é? Portanto, eu sempre acreditei desde o início, eu lembro-me quando comecei nisto, porque as agências, os brokers, normalmente têm sempre uma parte de custos que podem pagar aos consultores, e uma coisa que eu fiz foi desde o início dizer que não quero que me paguem nada, porque mesmo que eu não tivesse, eu queria ter a dor de estar a investir, eu queria estar ao pé do meu cliente e dizer-lhe que eu gasto X, que eu gasto Y, e eu sei quanto é que gasto, percebes? E isso faz uma diferença mesmo muito grande na confiança que nós vamos passar a outros. Exatamente. E diz-me uma coisa, eu acho, não sei se estou certo ou não, mas se calhar és o consultor em Portugal com mais seguidores. Tens cerca de 10 mil no Instagram e tens cerca de 10 mil também no Facebook, que é, dos consultores, se calhar a média deve ser 500 ou 600 gostos, tu já estás nos 10 mil e estás bem lançado. Como é que tu conseguiste isso? Foi logo desde o início? Tu começaste a postar logo nas redes sociais?
fui só por imóveis à venda, isso é que não foi, mas estou a mandar boca para quem só coloca imóveis à venda. Então, qual foi a tua estratégia para conseguires isso? Opa, é simples, mas não é simples. Ou seja, foi pensar que o Facebook consegui criar uma comunidade e não foi fácil, demorou para chegar aos primeiros 5.000. Eu lembro que demorou para aí 3 anos, uma coisa assim, ou 4 anos. Mas como não havia nada no mercado, eu cada vez que me expunha ou cada vez que expunha um imóvel, tinha bastantes seguidores a Ok, aparecerem. E há um público diferente no Facebook do Instagram, portanto, e no YouTube também a mesma coisa. O YouTube para mim é a plataforma mais difícil de obter, certo, de obter certo. Já está fácil. leads, ok? As próprias leads, até as próprias leads, ok? Nem é tanto os seguidores, porque depois isto Certo. não passa tanto por seguidores, ou seja, no Facebook, Exatamente. o Facebook foi muito bom, mesmo porque as próprias leads eram os seguidores. Ok, eles não Exatamente. gostavam daquele imóvel, mas ficavam a aguardar e queriam muito seguir Pois é. para que aparecesse. E depois com os lives que eu fazia no Facebook, ao início eu fiquei também muito conhecido por causa dos lives que fazia no Facebook em todas as casas, ao Exatamente. sábado, e isso gerou bastante interação. Depois o Instagram foi só transportar, foi, foi, Claro. foi, foi quase um Os transporte seguidores que de um estavas lado lá, para o outro. os teus seguidores Sim. acabaram por ir lá também. O Instagram Não também depois foram tem. todos, por isso é que eu estava a dizer que são Claro, plataformas diferentes, ou seja, o claro. Facebook era mesmo um cliente muito ativo no mercado. O Instagram depois houve muito a questão de metade dos meus seguidores do Facebook eu consegui passar para o Instagram, mas a outra metade foi criada depois como novos, porque depois Ok, com as exatamente. hashtags, etc., isso também funciona bastante Exatamente. bem. Ok. Então agora a pergunta de um milhão de euros. Como é que tu consegues, nos últimos anos, ficar no topo nacional, ter uma marca diferente, fazer vídeos, que nós sabemos que demora tempo, ter a qualidade de imagem e isso tudo, e tu achou não? Entrar, não tens Sim. uma equipa como aquelas equipas de 20 pessoas atrás, és tu sozinho. Então, quais são as tuas rotinas? Como é que é o teu dia a dia? Como é que tu consegues colocar isso tudo no teu dia a dia, no teu plano? Pá, eu consigo te explicar mesmo o meu dia a dia a fundo, porque eu já o faço há muito tempo. Pá, para terem uma noção, eu levanto-me às 5 da manhã todos os dias. Às 5 e meia estou a sair para o ginásio. Antigamente já começava a treinar às 5 e meia, mas agora último, antes do Covid, começava a treinar às 6, portanto saía de casa às 5 e meia para a Expo. Ok. Esta também é uma das coisas que. Isto depois também vai de cada um, ok? Por isso é que eu costumo dizer que as rotinas são boas e não precisam de ser iguais às minhas, nem têm Claro. de ser nada iguais às minhas. Exatamente. Têm que ser de forma a que faça com que nos custe. A mim custa-me bastante levantar-me cedo, a mim custa-me bastante ir treinar, mas depois o dia já começa bastante melhor. Portanto, eu saio do ginásio às Mentalmente, 6 e meia, portanto, eu treino 30 minutos, eu nem não faço treinos, não sou nenhum armário, nem nada, não quero nada disso. Quero sim mentalmente estar bem disposto e com energia. exatamente. E isso, portanto, eu vou lá 30 minutos e só o facto de sair da Alverca para ir para a Expo já é um esforço enorme. Portanto, já é Claro. um custo também que existe. Percebes? Eu sei que tenho Exatamente. lá o meu PT à minha espera, portanto, eu também não o quero desfraudar. Exatamente. E, portanto, eu faço isso logo para começar o dia a correr bem. Depois disso, tenho uma parte do dia que ocupo com criatividade própria, ok? Portanto, em Ok. cada imóvel, etc. Com novos conteúdos que eu queira pensar. E depois, tarefas do dia normais, reuniões, etc. A meio do dia, ali na hora do almoço, eu gosto de almoçar no escritório, ou mando vir alguma coisa, ou levo já de casa feito e gosto de estar a almoçar lá no escritório. Ou Ok. então vou almoçar muito rápido aqui ao pé do escritório também. Ok. E tento fazer tudo o que é a gestão da empresa, lá está, se eu tiver um conteúdo novo, quanto é que aquilo me vai custar, se eu consigo, percebes? Exatamente. Ou então alguma coisa que eu queira fazer com algum imóvel que possa ter algum custo, também tenho que analisar e fazer os budgets. E guardo sempre 1 hora todos os dias para isso. Ok. Depois, novamente, tarefas e tarefas e tarefas, que é a parte que ocupa mais tempo. Como é óbvio. Ok. Exatamente. Exatamente. E diz uma coisa, tu fazes compradores e vendedores. Sim, sim, sim. Não tens equipa e isso tudo. Mas focas-te mais nas angariações ou como é que tu fazes? É indiferente ou nós sabemos que neste tempo, claro que é mais eficaz trabalhar da parte da angariação, mas há pessoas que dão-se bastante bem com compradores e até às vezes fazem mais dinheiro com os clientes compradores. Tu Sim. vês essa diferença ou focas-te mesmo mais na parte da angariação?
Eu acredito que seja benéfico os consultores terem, terem uma parte definida, ou seja, se trabalham com compradores ou se trabalham com vendedores, é muito bom nós sabermos eu saber que tenho um colega que trabalha só com compradores naquela zona, para mim é ótimo, ok? Portanto, isso é bom. Só que eu, como me foco muito em representar mesmo, a palavra representar para mim está sempre muito Muito presente. bom. Eu não me limito nem em termos de geográficos, ok? Portanto, Exatamente. eu ainda há pouco tempo, por exemplo, para teres uma noção, tive que ir à Espanha ter com um cliente porque ele queria lá comprar uma casa e queria a minha opinião. Portanto, eu fui lá ter com Ok. ele e não ganho nada com aquilo, mas ganho sim em É estar a relação. representá-lo. Epá, aproveitei, tirei também o fim de semana. Portanto, mas isso são coisas que, em termos de financeiros, não são tão inteligentes. Atenção, porque Mas eu ter um imóvel. Eu representar um imóvel em Monte Gordo, na ponta do país, ou em Bragança, estás a perceber? Como já o é, fiz e faço, e vou fazê-lo sempre, não é tão inteligente financeiramente, até porque em termos de horas despendidas não é muito é, inteligente. Só que como eu acredito muito nesta representação, pá, faço tanto compradores como vendedores. Obviamente que a exatamente. angariação é um foco maior porque exige muito mais de ti, o comprador não Claro, exige tanto, por mais que as claro. pessoas pensem, e até se fala muito disso. Obviamente que o comprador é um cliente difícil até estar fechado connosco, porque quando está fechado connosco, quando está Exatamente. angariado, na gíria da palavra, é um cliente que nos tem menos custo, ok? Portanto, a angariação tem muito mais custo para mim do que um comprador. Exatamente. Diz-me uma coisa, vendo o ramo no geral, entrando, nem sequer falando deste Covid que está acontecendo agora, qual é o grande desafio que tu achas que este ramo tem? Muitos falam que devia de ser outra vez profissional, as pessoas deviam ter a carteira, os engenheiros deviam ter a carteira, há muitos consultores. És dessa opinião? Não és? Ou é indiferente e queres fazer o teu? E estás preocupado no teu? Às vezes também Não, às vezes é um pouco isto que temos de fazer. Às vezes estamos muito não. preocupados que não temos que controlar e depois Sim, está. sim, 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 sim. Epá, eu acredito muito que toda a gente devia ser mediador, ok? Porque nós precisamos mesmo de muita gente. Quantos mais mediadores houverem, mais casas vão estar disponíveis para os meus clientes, mais compradores vão precisar de nós. Portanto, eu acredito muito nisso. Agora, acredito que seja preciso uma profissionalização de cada pessoa, porque não devia ser só entrar. Eu, ao longo dos anos, tenho visto muita gente entrar e a sair, como é óbvio. E isso só não é bom para os clientes que eles estão a acompanhar. Portanto, ou seja, Claro, por isso é que quem trabalha comigo não faz angariações, por exemplo. Para te dar um claro. exemplo, os meus consultores, eu tenho uma consultora que trabalha compradores comigo, e depois tenho a equipa toda de marketing, etc., de trabalho interno, tanto de financeiros, da Ok. parte do crédito e da parte seguradora e da organização de escrituras. A questão é que nenhum deles trabalha comigo, não vai fazer ingressões numa primeira fase. E numa primeira fase que pode durar imenso tempo, como também pode durar apenas 30 dias. Exatamente. Isto porquê? Porque eu não acredito que um consultor que não tenha experiência, por mais formação que leve, mas que não tem experiência nem sequer de gestão da sua própria empresa, percebes? Nem da gestão da própria empresa. Portanto, esta coisa de nós definirmos um budget para gastar num imóvel, temos que o ter, antemão, como é Claro. óbvio, e depois geri-lo, saber o que é que podemos fazer, saber como é que podemos vender um imóvel em cada zona diferente. Eu acredito que tem que passar por um estágio, ok? E o estágio tem que ser. É mais fácil fazer-se gerindo compradores nessa zona. Ok? Exatamente. Exatamente. E eu acho que é sempre muito, muito, muito importante fazer-se este estágio. Só que, infelizmente, e isto é o que eu acho do mercado Ah, no geral, infelizmente as redes têm uma necessidade enorme de recrutamento. Ao ter essa necessidade enorme de recrutamento, também tem uma necessidade enorme que eles comecem a faturar para não se irem embora, para haver retenção, e isso depois só prejudica o cliente final, não prejudica mais ninguém. Portanto, exatamente. ok. E o pior é mesmo uma má concorrência. Boa concorrência é bom. Porque a má concorrência Sim. é que estraga o mercado, é que estraga o ramo. Sim, porque Porque, imagina, eu muitas vezes sou chamado a imóveis,
mesmo muitas vezes, que estão à venda ou que estiveram à venda. E o problema disso muitas das vezes é que quando eu chego, a necessidade de redução de preço é enorme, porque muitas das vezes está completamente sobrevalorizado, ou o trabalho foi muito mal feito e o imóvel estava muito mal disposto, e isso depois ainda me custa mais dinheiro, okay? Porque pode-me levar a uma venda que vai demorar mais tempo, ou pode-me levar a um incentivo maior à própria promoção, e portanto exige mais horas de mim, e isso tem um custo, tudo tem um custo, portanto isso tem que ser tudo planeado. Os colegas não têm culpa, como é óbvio. Quem tem culpa é esta estrutura toda montada à volta disto, que faz com que isso aconteça, porque eu não acho que haja mal nenhum em que os consultores entrem e comecem a acompanhar clientes compradores, leads de compradores. Eu acho que é o mais importante. E muitas das vezes podem se juntar, por exemplo, a consultores que já estejam a ter resultados e tratar das leads deles, ou acompanharem o canal, etc. E começam por aí. Começar ao contrário é que eu acho que é errado. Irem para a rua, angariar, bater à porta das pessoas sem terem conhecimento de como é que podem fazer uma venda. Acho que é errado. Entendo o meu pai. E diz-me uma coisa, tu falaste várias vezes que tens um budget para as angariações. É chapa 5 para todas, ou depende do imóvel? Como é que tu... Chapa 5 é sempre, ou seja, eu defino sempre um valor, um X. Um budget normalmente de 10% do valor da comissão. Fica logo agregado, mas depois obviamente por cada imóvel eu vou perceber que não vai chegar, ou aqui quero fazer uma coisa louca, como às vezes acontece, que é a maior parte das vezes, e tenho que buscar mais, portanto tenho que aumentar, não há hipótese. Se calhar nos perdes, se calhar não te ganhas, se calhar uns também saem de pouco, excelente. E é 10% mais ou menos sobre o valor da comissão, excelente. Sim, tento pensar sempre assim. Ou seja, esses 10% eu tenho um budget já criado em que tudo o que eu recebo também já tenho esse montante guardado para as próximas angariações. Portanto, eu não estou a ter custos sem ter o capital. Não é? Por isso é que, ou seja, isto como é uma empresa, nós temos de tentar gerir o nosso negócio, não há hipótese. Exatamente. E tem que ser assim. Excelente. E diz uma coisa, no marketing digital, como é que entra aí? Tu és mais apologista do... Claro que devemos fazer os dois, mas estou a dizer, como entraste com o Open House, tens muitos seguidores, o que é que tu fazes a nível de marketing digital? É uma estratégia que tu fazes sozinho, contratas outsourcing, contratas uma empresa para fazer por ti? Como é que tratas dessa parte? Eu ao início fazia tudo sozinho, como é óbvio, e não tenho grande jeito. E portanto decidi logo ao início também colocar alguém a fazer que tivesse mais jeito que eu. E na altura era o meu assistente que tinha muito mais jeito do que eu para tratar de maquetes, etc. E juntamente com a equipa de marketing da própria Desenho Soluções tentava-se encontrar ali o ideal. Mas rapidamente eu percebi que não conseguia ter tempo nem saía aquilo que eu queria normalmente. Claro. E então decidi contratar uma empresa de marketing e assim foi, ou seja, comecei a fazer entrevistas a várias agências, reuni com algumas, entretanto surgiu a equipa ideal para mim. Ok, excelente. E durante esta quarentena, estás muito ativo, estás em stand-by para não estás para chatear os clientes? Só estás a manter presente para não se esquecerem de ti, ou estás ainda aí nas visitas, como ainda há consultores que andam? Não, é um bocadinho de tudo. O que é que eu tenho feito? Eu desde o início que pensei que não é a altura para me expor digitalmente, a incentivar à compra e à venda. Okay? Exatamente. Agora, estou muito ativo no offline, mesmo muito ativo no offline, portanto passo o dia a falar com os meus clientes todos e a base de dados toda para saber se está tudo bem e tem sido muito isso. Obviamente que tenho projetos a entrar, tenho projetos a sair e tenho algumas visitas de alguns clientes compradores que tenho feito também. Claro, exatamente. O João, por acaso, aqui ele pôs uma pergunta, deixa-me voltar aqui atrás. O João, deixa-me ver aqui, ele fez uma pergunta. Sim. Aqui o funil de marketing digital. Sim. Quais plataformas que usa. Mas ele está a perguntar basicamente quais são as plataformas que usam a nível de marketing digital, se tem algum funil,
ou é mesmo aquela empresa que trata e manda só o lead direitinho? Não, 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 não. Eu tenho presença em tudo o que é feito, atenção. Ok. Eu antes de. A única coisa que eu agora não consigo ter presença é na parte da edição das coisas, porque eles utilizam lá os programas que eles querem, Exatamente. portanto, muitas das vezes há de ser o Adobe, o Pro, às vezes. Exatamente. Eh, mas de resto, estamos a falar sempre de Mailchimp, que é uma plataforma que eu gosto. Antigamente usava o Igoi, agora adaptei-me ao Mailchimp, mas são muito parecidas. Conseguem criar desde logo o seu próprio funil. Vocês, a partir desse momento, conseguem criar um funil em que o cliente não precisa estar a sair da base de dados e pode ficar recebendo conteúdo completamente diferente Exatamente. um do outro. Porque depois lá está, fala-se muito dos CRMs. Eu também decidi, lá está, eu uso o CRM da empresa só porque tenho que o usar. Mas tenho o meu próprio CRM porque quero ter o controle de toda a gestão da minha base de dados. E nós, ao início, tentámos fazer, mas como era muito único, entre aspas, o que eu fazia, gerava mesmo muitas leads, e eu não conseguia acompanhar tudo. E, portanto, teve que haver ali depois uma paragem que nós tivemos que montar o tal funil, e tentar Ok. perceber o que é que seria melhor para cada cliente. Porque depois lá está, há clientes que estão em estágios diferentes de compra ou de Claro. venda e, portanto, Claro. exatamente. E então, definindo à partida em que estágio é que o cliente está, se for um comprador, se o comprador ainda só tiver sequer pensado em eventualmente um dia gostava, ok, tudo bem, não tem mal nenhum. Eu só quero é estar presente na vida daquela pessoa desde o momento em que entrei até à compra. E depois no futuro, como é óbvio. Portanto, são conteúdos diferentes que a pessoa tem que Exatamente. receber. Exatamente. Então, tu envias, tipo, imagina, digo eu, algumas newsletters, envias uma vez por mês, mas newsletters diferentes para cada fase do funil que eles estejam. Sim, ou então conteúdo que eu acho interessante, Exatamente. também partilho com a minha base de dados. Exatamente. Não, isso é excelente, porque é a tal história da jornada de compra, quem está no início não vai ter o mesmo conteúdo do quem está no final da jornada de compra. Isso é o que faz as Exatamente, pessoas saírem e fazerem a subscribe. Que não quero saber, exatamente. isto não é importante para mim. Olha, a primeira vez que eu vejo alguém do mercado imobiliário a falar dessa maneira. Porque isso, em princípio, são as pessoas de marketing digital que têm esta noção, ou as pessoas do e-commerce, que têm lojas mesmo de venda, porque o mercado Sim, imobiliário mas não é que tem. se eu quero fazer a mesma coisa, eu tenho que perceber disso. A questão é esta, é como é que. Ou seja, eu não me quero pôr em algo que eu não entenda. Ou Claro, seja, eu quando comecei a apostar muito no Facebook, eu fui fazer 2 cursos de Facebook para perceber como é que funcionava. exatamente. Porque senão era dinheiro mandado ao lixo. Quer dizer, É, não é de outra maneira. E, portanto, isto ao ser feito não é logo, portanto, isto que eu estou a dizer não é feito de um dia para o outro. Eu não parei a claro. empresa e tive que começar a fazer isto. Não, isto foi feito aos poucos e, como é óbvio, com a ajuda de quem trabalhava comigo. Mas eu tenho que ter noção de como é que funciona, porque senão eu não consigo também criar, porque na prática sou eu que crio em tudo o É, que é né? para fazer, e depois temos que materializar. O que é bom Exatamente. desta empresa com quem eu estou a trabalhar é que eles entendem-me na perfeição e tanto eu passamos em horas Porque, a nadar na maionese, como se costuma eu dizer. também sou dessa opinião, porque não faz sentido, porque eles podem ser excelentes nas ferramentas, a usar o Facebook, a usar o Photoshop e essas coisas todas, mas não percebem o cliente como pensa. E quem percebe o cliente como pensa somos nós. Por isso nós temos de ter essa. Não gosto quando é muitas não gosto, não acho certo quando há muitas empresas e consultores a darem tudo à empresa de marketing digital. Olha, eu quero é clientes. Eles não sabem Sim, como é que. epá, é isso. E era isso que eu notava muito. Eu notava muito isso nas reuniões que fazia com agências, é que basicamente eles não estavam preparados para alguém que quisesse É, estar muito presente em toda a parte da gestão daquilo. Porque normalmente o que aconteceria era isso mesmo, que era o cliente dizia, olha, eu quero gerar leads aqui, ok, então tens X publicações por semana, etc. é, Epá, não era nada disso e que eu eu só queria. começo a comprar imóveis, imóveis, imóveis e Exatamente, exatamente. faz Pá, sentido. e Isso não faz é sentido. isso que é para ser. E não só, por exemplo, eu quando criava os anúncios, eu queria ser eu a criá-los, ok? Claro. E ao criá-los eu percebo como é que a plataforma do manager funciona. Portanto, Claro.
logo aí eu tinha uma ação muito forte, ou seja, e depois eu junto do meu cliente eu consigo justificar o que é que está a acontecer, Claro. percebes? E portanto, epá, e para também ter noção daquilo que está a acontecer com a casa, para perceber Pois se é. efetivamente, porque lá está, os testes de anúncios que são feitos fazem com que eu consiga ter uma noção maior. Agora, a parte da análise dos anúncios é que é uma parte que tira muito Claro. tempo e eu devia tirar mais. Portanto, este ajuste de rotinas é sempre em função de melhorar Claro, tudo. claro. E há algo que é muito importante, no meu ponto de vista, que é copywriting, que é preciso saber escrever os anúncios. Não, falar de visita é uma coisa, mas pôr o cliente a ler um anúncio e dizer, "Olha, tenho de ver esta casa", não só as fotos, Yeah, também o texto. yeah. E há muitos livros bons de copywriting e ainda não vemos, pelo menos por enquanto, acho que as coisas vão ter de mudar, muitos consultores a fazer isso. Como fazer Sim, perguntas, como basicamente usar o texto. sim, Acho que, sim, sim, sim. e esta quarentena O acho que conselho que eu dou nesse campo, o conselho que eu dou nesse campo é cada, ou seja, se nós temos um imóvel, se nós entramos e quando eu vou a um imóvel, eu falo disto sempre com a minha equipa, que é eu quando vou a um imóvel, eu vou lá sentir o imóvel. Eu dizia isto já em miúdo, né? Quando comecei, eu entrava e dizia que fazia assim e a coisa saía. Era porque eu ia lá sentir a coisa, ou seja, eu claro, ia me meter no lugar de quem está a comprar, e daí a necessidade de trabalhar muitos compradores ao início. Eu acho que aquele primeiro ano que eu fiz foi o que me deu uma escola imensa. Depois, os primeiros imóveis que tive a sorte de mediar também me deram uma grande escola. Só que isto não nasce connosco, isto é claro, trabalhado no nosso cérebro e no nosso inconsciente devido às experiências que nós tivemos anteriores. Ou seja, se eu trabalhar muito com compradores, eu consigo perceber o que é que eles apontam mais neste tipo de casos ou naquele tipo de casos, ou quando eles entram e veem isto, o que é que normalmente as pessoas dizem. Isto faz com que nós conseguimos, na generalidade, perceber se efetivamente aquele valor vai ser apelativo ou não àquele claro. imóvel. E, portanto, eu costumo dar o exemplo de que na mesma promada, se forem iguaizinhos, mas basta ter uma parede diferente, que Exatamente. o choque pode ser tão grande, na maior parte, porque isto, quando eu falo com os meus clientes, também explico isto, que é, na maior parte dos clientes que vão aparecer, isto vai ser prejudicial para o imóvel, portanto Pois é. vão depreciar o imóvel. E se vão depreciar o imóvel, nós temos que ser mais agressivos logo numa primeira fase. Isto porque aquilo que eu acredito é que nós não temos que mexer nos preços quando acreditamos efetivamente que aquilo pode ser vendido àquele preço. Portanto, Exatamente. tem que ser assim, Não, na é minha, na importante. minha ótica. Também acho isso. E outra coisa que é para completar isso também é os, nós compramos é com emoção, só depois é que vamos trazer a razão. E às vezes há muitos anúncios, há muitas visitas feitas por consultores a falar só na razão, a falar em metros quadrados, a falar em Exatamente. características, em vez de estarem a E puxar. eu estava a dizer sobre isso, é um conselho que eu vos posso dar, contem histórias. Contem histórias. Exatamente. Contem histórias sobre a rua, contem histórias sobre a casa, contem histórias sobre o que quiserem, mas contem histórias, porque a pessoa só vai Claro. ler se for para contar uma história, porque se for para ver os metros quadrados já está lá na descrição, se for para ver os quartos já lá está na descrição, e Exatamente. portanto eu tento sempre acrescentar alguma coisa, ou seja, fazer tudo. Eu quando digo isto é na ótica de pensarmos que temos que fazer sempre tudo o que tiver ao nosso alcance, ou seja, se a venda de imóvel estiver no centro, temos várias coisas que podemos fazer, então temos que fazê-las todas. Pois é. É identificar tudo o que podemos fazer, fazê-las todas, porque 0,1 de probabilidades de ganhar por causa daquilo Exatamente. que quisermos, vale a pena fazer. É sempre assim. Exatamente. Isto eu também ganhei muito desta visão de, de trabalhar sempre a longo prazo devido a ter uma experiência como jogador de póquer amador durante algum tempo. E quando nós estudamos o póquer, nós percebemos efetivamente isto, ou seja, todo o Ok. trabalho que é feito hoje não é para resultados Ainda não. amanhã, sempre resultados a longo prazo, porque matematicamente aquela jogada é Pois é. boa, e Pois portanto é. é lucrativa. Se for uma jogada lucrativa que a longo prazo, em X mãos, vai funcionar, Exatamente. nós só temos que estar preparados para quando chegar. Exatamente, exatamente, exatamente. Ora, tens aqui outra pergunta do António Lira, que ele pergunta, a nível de porcentagem, se tens alguma ideia de porcentagem do orçamento anual que alocas para o marketing? Se tens alguma Que eu ideia? aloco para o marketing. Sim, tenho. Eu tento começar o ano com uma perspectiva de 10%, ok? Portanto, Ok. tudo o que eu faça tenho sempre a perspectiva de 10%. Depois é obviamente que é alterado. Este ano, por exemplo, o orçamento
Começou com os tais 10%, mas rapidamente passou para 20%, porque nós Ok, queríamos criar aqui umas coisas diferentes este ano, que se calhar vamos ok. ter que deixar para 2021, Claro, mas sim, sempre nessa claro. ótica. Mas depois há um custo muito grande que é que todos os anos eu tento renovar a marca e alterar tudo o que é imagem e, portanto, isso tem um Todos custo os anos. também bastante avultado. Ok, todos os anos alteras aí a marca que as pessoas Sim. não. Ok, excelente, excelente. Ok. Para não E, cansar e para não só, também eu próprio, eu preciso disto para mim próprio, percebes? Ou seja, para me automotivar. O claro, nosso trabalho é só automotivar-nos todos os dias a sair da cama sem um ordenado pago. Portanto, exatamente. temos que nos levantar àquela hora, ir para o escritório fazer não sei o quê, mas vou e vou arranjar maneira de ter trabalho. E, portanto, isto ao início faz com que nós crescemos muito, e a automotivação tem que ser trabalhada todos os dias. Pois é, obriga-te a estar sempre atento e a estar sempre a fazer coisas novas. Isso é Sim. importante. E já agora que estamos a falar de. Disseste que se calhar esse processo terias passar para o projeto, passar para 2021. O que é que tu achas que vai alterar agora com. Claro que isto é futurologia ninguém sabe, mas na tua opinião achas que vai alterar muito? Porque isto parece que de repente todos perceberam-se que o mercado de conteúdo existe. Parece que só existe há 3 semanas atrás. Achas que as Sim. pessoas também depois já se vão esquecer disto tudo? Ou achas Eu que acho isto que o até que pode vir a vai, estragar? eu acho que o que vai definir o que vai acontecer vai ser sempre a linha da confiança do mercado. Ou seja, as pessoas, nós não conseguimos nem hoje, nem amanhã, nem enquanto isto não melhorar, nós não vamos conseguir medir os níveis de confiança da população e, portanto, Claro, só assim é que nós vamos conseguir medir a procura e a oferta. Ok? A exatamente. oferta pode aumentar, efetivamente pode aumentar devido ao número de despedimentos que pode ou não acontecer, porque nós também, lá está, Claro, só depois de acontecer é que nós vamos conseguir ter a avaliação. Um, Portanto, vai haver acho que para mim são os dois fatores, ou seja, a oferta pode efetivamente aumentar e nós não também. conseguimos saber quanto. E, portanto, os níveis de confiança também não sabemos quanto tempo é que vão demorar a ser criados. Portanto, assim que eles estiverem normais, no nível normal, o mercado vai voltar ao normal. E muito provavelmente, Claro. pelo que eu estou a ter noção, é que muito provavelmente os investimentos que se fizerem hoje, ok, mesmo hoje, ao dia de hoje, ao dia 13, ao 14, vão ser feitos, vão ser bons investimentos, muito provavelmente. Claro, claro. E sentes, não sei se estás a ter clientes, mas achas que estás a ter clientes que estão, compradores, que estão-se a tentar aproveitar disto e a baixar preço, ou, ou eles são muito Epá, retraídos? é assim, dos clientes que eu estou a acompanhar, já são clientes que acompanhava já há bastante tempo. Lá está, esta coisa, eu tenho clientes que estou a acompanhar hoje. Efetivamente tenho, por exemplo, um cliente que está agora em processo já de visita e de compra, mas que Claro, andamos a namorar quase há um ano e tal. Portanto, ele não estava no estágio em que precisava de estar, exato. e finalmente aconteceu. Houve um acompanhamento desde essa altura e, portanto, agora andamos neste estágio, não sabemos se fechamos ou não, não é? Como é óbvio, mas pronto. Agora, sei que há muitos clientes a tentarem se aproveitar, mas também sei que não se sabem aproveitar, ou seja, não sabendo aproveitar, o que eu quero dizer com isto é Claro, que as pessoas também têm muito receio de tentarem ser ofensivas nas propostas, etc. O que eu tenho falado com os meus clientes é que nós temos que utilizar todas as armas ao nosso dispor. Portanto, o meu trabalho é utilizar todas as armas ao nosso dispor. Hoje em dia, podemos utilizar um efeito Covid em todos os processos, mas às vezes não se reflete em preço, ok? Reflete-se em claro, tempo, reflete-se exatamente. em negociações de contratos. Portanto, não é efetivamente só necessário refletir-se em preço, porque não é sempre o dinheiro, não é tudo. Exatamente. Há coisas às vezes mais importantes para os clientes e, portanto, cada cliente vai ter uma necessidade e essa necessidade pode ter um efeito Covid também. Portanto, Claro, eu acredito agora que existe o efeito Covid, é mais uma arma à minha disposição. Portanto, o trabalho da representação é isso mesmo, é usar todas as armas e desculpem-me os colegas que já trabalharam comigo em negócios, mas eu tento explicar-lhes muitas das vezes depois do negócio ou até antes de a gente começar negociações que não é nada pessoal. É claro. simplesmente o trabalho. Portanto, o meu trabalho, naquele É caso, vai representar. ser batalhar ao máximo por 500 euros, por 1000 euros, por 10 mil euros. Eu vou batalhar por 500 euros. Para mim não significa nada em termos comissionais, mas para o meu cliente pode significar dinheiro e ele vai ficar contente se forem menos 500 euros. Portanto, se eu puder, garantidamente vou fazê-lo. Pois é. Não vou deixar para amanhã.
E do lado da venda é ao contrário, mas sempre com a mesma ótica. Portanto, é tentar Claro, ter o máximo é possível. verdade. Portanto, Dar o máximo para os colegas não podem levar a mal nós trabalharmos em função do cliente, porque depois vamos todos para os copos claro, exatamente. e para jantar. Naquela altura és amigo da mesma, mas estás a representar o teu cliente. Sim, mas há muito essa confusão e eu noto mesmo bastante. E no início, quando ainda não me conheciam tanto na zona, eu notava que havia muito esse choque, ok? Chegava-me a desligar o telefone na cara, atenção. Isto porque, pá, e eu ficava sem perceber, então, mas ele não percebe porque é que eu estou a trabalhar para o meu cliente, eu não estou a trabalhar para o dele, quer dizer, Claro, e não é nada pessoal, não é nada que tenha a ver com a pessoa em si, mas sim só em função do negócio. Eu acho que é preciso mudar um bocado essa maneira de ver as coisas, porque efetivamente nós somos amigos, mas no fundo estamos a trabalhar para os nossos clientes. claro, Ok? claro, exatamente. Diz uma coisa, e para terminar, já com os anos de experiência que tens nisto, também deves ter apanhado consultores assim, colegas, que eu também já apanhei, que nós vemos um colega que ele tem uma potência, ele tem, pá, nós vemos, pá, este gajo, entre aspas, vai faturar muito. Mas depois nós vemos que as coisas não correm tão bem. E, pelo contrário, nós temos aqueles que nós temos, "Ih, isto não vai ter muito jeito." Passado um ano, pá, é um consultor do caraças. Então o que eu estou a querer dizer é, para as pessoas que nos estão a ouvir, pode haver pessoas que estão há pouco tempo nisto e estão a começar agora, quais são as tuas dicas que tu dizes, não, tens de fazer isto e não podes fazer aquilo, para as pessoas que estão a começar? Quais eram as tuas Para as grandes pessoas que estão a dicas? começar, para já é o que eu tenho tentado. Eu quando comecei com os lives foi nesse sentido, era para quem estava a começar ou quem estivesse numa corda bamba nesta fase, porque o que é facto é que eu conheço bem o meu negócio e conheço e sei que os meus colegas, sei o que eles podem passar em fases como esta. E muito provavelmente podiam não ter uma almofada financeira que agora fizessem aguentar X Claro, tempo, ok? E ainda por cima um tempo incerto, não é? Quer dizer, claro, e exatamente. o que eu tentei fazer foi, e o que eu tenho tentado estar sempre a fazer, não é sequer motivar, isto é uma realidade, tentem aguentar ao máximo, porque efetivamente estão na profissão certa. Se vocês entraram é porque em algum momento acharam que podiam ser bons nisto, ok? Porque há, se calhar, 3 4 anos atrás falava-se muito do dinheiro que se podia ganhar e não sei o quê, mas isso foi-se desvanecendo agora um pouco nos últimos anos e Exato. efetivamente perceberam que é preciso um trabalho bem feito e é preciso nós sermos profissionais naquilo que fazemos e, portanto, se entraram foi porque em algum momento o vosso cérebro disse, ok, eu acho que consigo, e portanto, se vocês acham que conseguem, só têm é que trabalhar muito. Hoje, o trabalho é diferente, como é óbvio. Claro, Eu, se fosse recém-entrado, a primeira coisa que eu fazia era rotinar-me. Ok? claro, Rotinar-me muito, mesmo muito. E isso tem que ser a base de tudo. Se eu me rotinar a mim próprio, eu vou rotinar todo o meu trabalho. E, portanto, e depois, por arrasto, os meus clientes, os meus imóveis, etc. pois é. E vai haver as rotinas criadas. E depois disso, não há nada melhor do que ter tempo para criar uma marca, porque efetivamente quando a minha marca surge, porque eu quando venho para Alverca e começo a trabalhar a parte imobiliária, notei que como a minha empresa também era nova no ramo, a ideia ainda era muito o básico, ou seja, a placa era de soluções, o Igual, número do consultor, ou o número da agência, no início até era o número da é, agência, e eu não percebia aquilo, porque eu claro, pensava para mim, ok, então, mas quer dizer, eu é que tenho o trabalho, eu é que dou a cara, eu é que respondo perante os meus clientes, eu é que respondo perante as visitas, e as leads vão para o outro lado, ninguém sabe quem é o João, só no dia da visita, e depois é só o abre-portas, parece o claro, macaquito que vai lá acender as luzes, e eu sei que sou muito mais do que isso, ok? claro, E sabendo que sou muito mais do que isso, pá, não pode ser assim. Eu tenho que criar o meu nome, eu tenho que ser reconhecido por aquilo que faço, toda a gente vai ter que saber aquilo que eu faço, e assim é desde sempre que tenho feito, ou seja, toda a gente vai ter que saber o que eu faço. E, portanto, é esta a dica. Portanto, toda a gente vai ter que saber aquilo que vocês fazem e não ter vergonha sequer de ser mediador imobiliário, porque o mediador imobiliário foi uma imagem que perdeu credibilidade nos anos 2000, uh, porque se fez de tudo e não havia sequer uma regulamentação. Agora,
o que nós temos que fazer é voltar isto ao contrário, portanto, porque nós somos mesmo muito necessários na transação, não só burocraticamente. Eu a parte burocrática não acho que sou tão necessário, porque isso tem a equipa que trabalha no back-office nessa parte. Eu sou mesmo necessário em gerar valor ao imóvel, portanto, ou ao meu cliente. Porque, como eu estava a dizer, muitas vezes não é só o dinheiro, é a mesma necessidade que ele tem. E recriar aquele meio de que às vezes têm de fazer a proposta, às vezes há clientes que têm aquele meio. Nós temos de ser bons nisso, de conseguir criar aquele meio. É sempre Sim, sim. Senão, E, para dar um exemplo, ainda agora há dias há dias, não, no sábado, fazer uma visita com um cliente meu. Ele quis fazer proposta e para vos dizer valores, ele queria fazer uma proposta de 180 mil euros. Eu dei-lhe o meu conselho, pelo menos tínhamos que meter mais 2.500 euros, porque mentalmente podia ser muito mal aceito. E o que é facto é que já estamos a entrar em negociações hoje e pode ser que consigamos fechar o negócio, mas isto porquê? Porque, ok, era 2.500 euros, pode não parecer muito, mas se calhar na diferença de um imóvel que estava à venda por 195, fazia ali alguma diferença, num imóvel que eu sei que tem alguma procura, portanto, foi sempre neste sentido. Este é o nosso trabalho, se eu não tiver esta informação, ok, o meu cliente diz 180, eu mando 180, e depois o outro manda-me à fava e está feito e já nem quer entrar em negociações comigo. Porque existe este risco, as pessoas esquecem-se muitas vezes disto, que há o risco de nós, como vendedores, de dizer, do meu cliente dizer, ok, João, a proposta foi tão baixa que eu nem quero sequer nunca mais falar com esse senhor. O senhor não vale a pena falar comigo. E isto há esse risco, e as pessoas às vezes não têm noção, porque quando mandam um valor pensam que é só para... Mas estamos a negociar. Não é bem assim às vezes. E depois eles dizem, pode vir qualquer um, menos ele. Ele pode dar o preço que queira, mas não, já nem sequer vem. É preciso ter aquela sensibilidade, porque nós que estamos no mercado é conseguimos perceber isso. Tenho aqui uma pergunta do Diogo. E se tiverem mais perguntas, entretanto, vão fazendo, que isto daqui a 5 minutos o Instagram corta. Ele pergunta se achas que vale a pena começar em part-time. Eu respondo assim. Diogo, achas que... Ou seja, o cliente, quando te vir, ele vai te ver como o Diogo que é agente imobiliário, ou o Diogo que é mecânico, ou o Diogo que é, sei lá, tudo e mais alguma coisa. O cliente não vai saber o que está à procura, ou seja, não te vai reconhecer como uma marca naquele negócio. Portanto, eu não acredito no part-time imobiliário, até porque, quer dizer, eu não tenho horas suficientes para tanto trabalho que eu quero fazer, ok? Porque nós decidimos aquilo que queremos fazer. Claro. Mas, efetivamente, para mim não existe part-time. É prejudicial para o cliente que tu estás a trabalhar se tu tiveres a part-time. Porque imagina que ele tem uma necessidade de que tu faças uma chamada, que tu mandes um e-mail, que tu vais fazer uma visita, que a um cliente que está comprador hoje e precisa de comprar uma casa até daqui a 3 dias e está pronto pagamento e pode-se marcar a escritura. Nós nunca sabemos o que aqui vem. E tu estás no outro trabalho, estamos a prejudicar o cliente final. À parte disso, em termos de imagem, não é benéfico porque ninguém consegue perceber então o que é que tu fazes. Se trabalhas ali, se trabalhas acolá, acho que é por aí. E mesmo a nível de foco é muito difícil, é muito difícil manter o foco, não estar full time, não é fácil. Assim, eu acho que nós temos que respirar e respirar isto, não, ou seja, o meu ar é mediação, portanto o vosso ar tem que ser mediação, porque se não for assim vocês não conseguem transmitir ao outro que está à vossa frente. Por exemplo, eu hoje não consigo ir a um casamento, um batizado, um café, sem que me comecem a falar de casas. João, então como é que está? Epá, isto é bom e é mau. Agora, foi aquilo que eu quis, é para isso que eu trabalho. Para mim é bom, porque era isto que eu queria. E vou continuar a trabalhar nesse sentido, porque quero que toda a gente saiba, não é? Exatamente. É assim que criaste a marca. Por isso é que já és muito conhecido e tens os resultados que tens. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Falta aí uns 3 minutos mais ou menos para o Instagram cortar isto. Desde já, olha, muito obrigado por todo o conteúdo. Estava no início a perguntar se não sabias se ia ser uma boa live ou não. Foi uma boa live. Boa, ainda bem. Foi muito importante para as pessoas que estão-nos a ouvir. É sempre bom vermos o que as pessoas com grande... quem realmente walk the talk, quem realmente tem resultados, o que é que faz, e ainda por cima, nem algo diferente, que é o marketing, que tu fazes coisas diferentes e não foi só de agora, já foi de uns anos atrás, e por isso é que consegues criar um marketing novo, criar um bom marketing e criar e ter resultados. Muitas vezes os consultores pensam, não, eu não consigo fazer marketing porque eu tenho de estar focado nos clientes. E depois
dá para fazer tudo. E tu não... Dá. Dá, e há uma coisa um conselho que eu dou, ou seja, um conselho e há uma coisa que eu não consegui ainda perceber, que é, ou seja, duas coisas. O conselho que eu dou é, todos os resultados que nós temos, da mesma maneira que eu quero que toda a gente saiba aquilo que eu faço, toda a gente tem que saber os resultados que eu tenho. Toda a gente. Eu, se vender uma casa, eu vou gritar muito, eu vou berrar. Ou seja, em termos digitais, eu vou berrar Claro, mesmo muito. andar Qualquer acordado. resultado que eu saiba que é um recorde do prédio, por exemplo, é a primeira venda àquele valor, toda a gente tem que saber que eu fiz Claro, aquilo, porque senão não faz sentido eu fazer aquilo. Ou seja, a minha venda tem que trazer mais vendas. claro. E é sempre nesse sentido. E a coisa que eu não compreendo é porque é que não se colocam, ou porque é que os consultores insistem em não colocar os valores de venda. Porque é que há uma certa parte que é por vergonha É, ou medo de que o cliente que comprou ou que vendeu, ouçam, é público. Eu posso ir claro. consultar qualquer escritura. É público e eu acho que toda a gente devia ter acesso a isso. Acho que toda a gente devia ter o direito de saber por quanto é que foi vendido. E é bom para nós. É bom para Claro. nós. Eu, É o eu tenho sonho. muitas vezes discussões com alguns consultores que me perguntam porque é que eu o faço. Eu continuo a ser o único que coloca os valores de venda disponíveis, porque eu acredito que para mim é a forma de como eu vou gritar ainda mais, ok? E Claro, por eu mais realmente. baixo que o valor tenha sido, eu fiz a venda, eu fiz, aquilo aconteceu, aquela pessoa comprou aquele valor e ficou super contente. E é só um que pode não ficar contente quando o resto vai ver aquilo que nós fazemos. Portanto, é sempre nesse sentido. E não só, e porque imaginemos, se tu angarias por 100 e vendes por 99, eu como cliente vendedor, eu penso, vou pôr com o João porque ele negocia pouco. Ele Sim, negocia bem, então eu como cliente vendedor vou dar o meu apartamento para tu angariar. sim, E também é aquela história, muitas pessoas não colocam, e também sou apologista disso, até no próprio estudo de mercado já colocar a nossa taxa de negociação, que é para dizer, não, eu já estou a demonstrar que vou baixar o preço agora, mas depois não vou negociar nada. Depois o seu preço vai estar aqui, vai ser pouco negociado, será 2% sim, ou sim, 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 sim. nós não dissermos a tal história, ele tende a acreditar em mim e o que é que garante? Vai ser a minha Pá, palavra. e isto, por exemplo, eu quando quis começar a expor esse tipo de trabalho, o que é que eu queria fazer? Eu tinha que arranjar forma, eu queria que o mercado conhecesse a maneira rápida com que eu vendia as casas, e da mesma forma que era rápida, era o preço de venda, portanto, ao asking price. Era isto que eu queria ser conhecido em certas zonas. E, portanto, só que isto tinha que acontecer, não é? Eu Tem podia querer, razão. mas depois não conseguia. E então tive que criar formas de venda completamente diferentes, que Claro, trouxessem muita gente às casas, portanto, claro. e que fossem todas ao mesmo tempo. Não é as open houses americanas que nós vemos, não é as open houses que nós fazemos, que são muito fraquinhas, portanto, É. se são fracas, para que é que eu hoje vou fazer? Percebes? Uma open house hoje só é feita em Portugal, só é feita 90% delas só são feitas para gerar novas leads para outras vendas, para a pessoa ao lado Tem ver. razão. É, Então, se é assim, porque é que vocês não expõem a venda que fizeram? É a mesma claro, coisa. Portanto, vão expor claro. aos vizinhos, vão mandar uma carta, vão fazer tudo o que puderem, inventem, saltem para cima de uma bancada, tirem uma foto, ou eu fiz isto. É isto que as pessoas precisam de saber. Pois é, pois é, pois é. Não, é excelente ver pessoas a fazer diferente e acho que faz sentido. Nós temos de dar um pouco aí show, show entre Está aspas. aqui o Alex a perguntar qual é a ferramenta que eu utilizo em particular ou que eu recomendo. Telemóvel. Hoje em dia, Telemóvel para fazer chamadas aos clientes, telemóvel para fazer chamadas às bases de dados, telemóvel para tirar fotografias, redes sociais, etc. Telemóvel hoje dá para fazer quase pois tudo. é, pois é, pois é. Um bom telemóvel. Hoje em dia tem de ser. Hoje em dia É um consigo. investimento, é um investimento. Pois é. Bem, olha, e depois que o Instagram já nos vai custar aí. Muito obrigado, João. Foi mesmo muito Nada, bom. eu que agradeço. Continua com o excelente trabalho, continua a fazer open house e as lives. Estamos cá, bem. Estamos longe, Exatamente, mas estamos atentos. Olha, e se calhar um dia ainda falamos pessoalmente. E muito obrigado por exatamente. tudo. Obrigado aí ao pessoal que esteve aí a ver e vamos ver. Obrigado a todos. Para qualquer coisa, mensagem, eu tento responder. Tá? Excelente, excelente. Vá, obrigadão. Grande Vá, um abraço. abraço. Tchau, Obrigado, tchau. obrigado.